Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou o Diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Hoje nós estamos celebrando esta festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é apresentado por seus pais hoje no templo do Senhor. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 2, do 22 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei. Simeão tomou-os nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficaram muito admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada, vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite. Servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré, sua cidade, na Galiléia. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, esta festa de hoje, da apresentação do Senhor Jesus, nos faz lembrar e voltar, aquilo que celebramos recentemente, a festa do Natal de Nosso Senhor, esse tempo do Natal. No dia 25 de dezembro até o dia de hoje, se formam ali, contamos exatamente 40 dias, E 40 dias, antigamente também, os preceitos, na lei de Israel, um dos preceitos, mais de 613, Nós sabemos que quando um casal tinha um filho e era homem, após 40 dias deveria ser levado ao templo, É isso que nós estamos observando, levado ao templo para ser consagrado ao Senhor, oferecido ao Senhor. É isto que Maria e José fizeram. Levaram o menino Jesus após 40 dias do seu nascimento, a festa de hoje, para apresentá-lo ao Senhor. Esse tempo comum que nós estamos vivendo se interrompe momentaneamente, para vivermos, aprofundarmos essa festa com muitos significados na nossa vida de cristãos católicos, Essa sequência dos acontecimentos da vida de Jesus, então, se ganha uma breve pausa e nos voltamos agora para a importância desse costume que José e Maria cumprem fielmente, levando o menino Jesus ao templo,
Em primeiro lugar, hoje também temos essa questão que as velas são abençoadas, né? Justamente para lembrar que Jesus é a luz que ilumina e que veio a este mundo, não é verdade? Ele mesmo disse: eu sou a luz deste mundo, quem me segue não anda nas trevas. Fazemos esse gesto na celebração, abençoando as velas. Essa vela também lembra a cada um de nós que também fomos apresentados, né? Homens e mulheres, normalmente pequenos, né? Mas também adultos, quem não recebeu. Estamos falando do nosso batismo, da qual somos ali também apresentados à Santíssima Trindade, né? Somos batizados na fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Esta é a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está a nós. Cada pai, cada mãe, também nossos pais, nos apresentaram, né, a Deus, também entrando pela porta que é ali principal da igreja, indo em direção ao altar e ao batistério também do Senhor. O batismo é conhecido como o sacramento da porta. Inicialmente nós entramos e temos o acesso a todas as maravilhas, bênçãos e graças, uma vida sacramental que a igreja nos oferece. E no batismo também nós temos ali o momento em que seja o bispo, o diácono ou o presbítero acende a vela no círio pascal e junto com o pai entrega, né, a criança simbolicamente, ou ao adulto quando é batizado, nesse momento também, dizendo: eis a luz, receba a luz de Cristo, né? E esta luz que nos guia na nossa caminhada. Essa simbologia toda batismal nos lembra que todos nós, por mérito de Cristo, né, somos apresentados neste mundo, mas em vista de uma apresentação definitiva futura diante de Deus, diante do nosso Senhor, nosso Redentor, Salvador, com a força do Espírito Santo, na vida eterna, quando desse mundo partirmos, também nos apresentarmos diante de Deus, diante do Senhor, com a força do Espírito Santo, e ali, após uma vida que nós esperamos viver sempre na santidade, na obediência aos preceitos, à lei, aos mandamentos de Cristo também, chegarmos e recebermos aquilo que o Senhor nos prometeu, a vida eterna, e viver com eles para sempre e com todos que acreditam nele. Esta celebração de hoje nos faz valorizar definitivamente aquilo que recebemos, que nos torna filhos e filhas amados, amadas de Deus, que é o sacramento do batismo. E temos também que cada vez mais pedir essa força do Espírito Santo para viver em nome de Cristo, que nos leva ao Pai de forma santa, agradável a Deus, um sacrifício da nossa vida, uma oblação da nossa vida também, unida ao sacrifício pleno de Cristo, né? Devemos nos oferecer a Ele, porque Ele se fez sumo sacerdote. Este menino tão pequeno é este que vira mais tarde se transforma no eterno e sumo sacerdote, dando a sua própria vida, o seu corpo e o seu sangue, e continua dando a cada um por nós, até que se cumpra a sua volta definitiva. Hoje também temos a presença de dois idosos, né, no Evangelho, Simeão e Ana. Simeão também, de idade avançada, tem o privilégio de receber em seus braços o menino Deus, o próprio Cristo. José e Maria são recepcionados por ele quando apresentam, levam o menino e apresentam ao templo. E Simeão exulta no Espírito Santo. Diz aqui que um homem cheio, o Espírito estava com ele, e ele vê plenamente aquilo que ele tanto esperou se cumprir na sua vida. A presença do Salvador, do Messias de Israel e do mundo inteiro, nos seus braços, ao qual ele oferece e apresenta a Deus. Uma linda cena que Deus concedeu à vida desse sacerdote do templo. E a Ana, uma profetisa com 84 anos, da tribo de Fanuel,
diz que ela foi casada durante 7 anos, viveu plenamente o matrimônio, né? 7, o número 7, plenitude, né? O tempo de vida dela ao lado do seu esposo, e depois faleceu o esposo e ela continuou a sua vida, e diz que até os 84 anos, como escutamos hoje, servindo a Deus, dia e noite, uma vida totalmente dedicada a Deus. O batismo nos dá esta condição, na situação em que Deus permite cada um de nós vivermos a nossa vocação, desde que qualquer situação para a vocação seja santificada, né, pela presença da Santíssima Trindade e ali obedecida nos mandamentos de Cristo, o seu Evangelho, a sua palavra, para que todos nós possamos nos santificar e servir de exemplo para aqueles que ainda não santificaram, vendo a nossa vida unida à Santíssima Trindade. Então, esta mulher também contempla, cheia também do Espírito Santo, contempla a salvação, aponta a Maria também, né, que o menino vai causar ali para uns uma queda e ou para outros uma ascensão. Todos que acreditam em Cristo, né, mudarão de vida e optarão por Deus definitivamente. Os que não optarem, infelizmente, se prendem em si mesmo e desejam ficar em si mesmo, né? E que também o coração de Maria será transpassado, né, no momento da cruz, né? Já prepara Maria para daqui praticamente 33 anos à frente da história da vida de Jesus, ao momento em que ele se entrega por nós como sacrifício e oblação perfeita na cruz. A vida de quem está sempre abençoado, sempre consagrado a Deus é assim: não deixar que o tempo se torne um medo ou um pesadelo com uma contagem regressiva, mas que o tempo, a idade, como é dita aqui desses dois anciãos, se torne sempre através da fé no único Deus, no único Senhor, no único Espírito, a certeza de que eles vêm ao nosso encontro e nos oferecem a salvação. Por meio de Cristo chegamos ao Pai. Está cumprida a profecia, né? Simeão e Ana exultam por isso. Que nós possamos entender que essa profecia se cumpriu para nós também, mas que devemos, ao redor dos nossos anos de vida, ainda neste mundo, viver agradando a Deus, a Cristo, com a força do Espírito Santo e praticando tudo o que o Senhor nos deixou e orientou. E é claro, uma vida sacramental. Ir ao templo. José e Maria levam Jesus ao templo. Nós também devemos ir à igreja, no nosso templo, e ali celebrar como irmãos, como irmãs, todos os sacramentos que devemos ou já recebemos, celebrá-los, e principalmente a Eucaristia, né? O sacrifício perfeito deste menino que cresce em graça, em sabedoria, se torna um homem capaz plenamente de nos salvar, dando a sua vida por cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos nos alegrar e muito, né? E com exemplo de hoje também de Ana e Simeão, né? O presente e o futuro que nós observamos, né? A juventude, a questão da velhice, da idade já avançada, são camadas de uma única história na nossa vida, né? A nossa vida é um constante, é um nascer, é um se desenvolver até o momento de envelhecer com a graça de Deus e morrer neste mundo. Porém, uma única história que cabe a cada um de nós viver bem essa história segundo a vontade de Deus nos tempos devidos que Ele nos dá, nos concede. Passado, então, presente e futuro se tornam entrelaçados na nossa história, né? Acolhamos hoje e sempre Deus e peçamos que Ele permita que o Seu Filho nos teça, né, ali, nos oriente, nos guie sempre no Seu amor. Possamos ser agradecidos ao Senhor por tão grande dádiva de sermos filhos e filhas de Deus pelos méritos de Cristo,
sendo batizados. Vivamos o nosso batismo, sigamos a luz que é Cristo, a luz de todos os povos e nações que oferece a salvação. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, que hoje levaram o Cristo, Senhor, para ser apresentado diante de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.